Fala pessoal, tudo bem? Vamos hoje ver um pouquinho aqui a respeito de representação de dados, né? Como que os dados são representados lá no computador, né? A gente quer, basicamente, com isso, responder essa pergunta, né? Como representar uma estrutura de uma tabela SQL? Como representar isso no HD, né? Lá no sistema operacional? Isso que nós vamos ver aqui, né? Bom, na tabela, vocês se lembram, nós temos lá toda a estrutura de campos, né? Campos e linhas, né? Formando a tabela. Os campos, eles são representados por uma sequência de bytes lá no computador, no HD. Os registros são umas coleções de campos, tá? E os arquivos é uma coleção de registro. Agora, aqui que é o interessante. Os registros, eles são de fato as nossas tabelas, né? Quando a gente cria uma tabela lá no SGBD, um create table, e nós temos lá vários campos, isso é gerado um registro, né, lá no HD. E para gerar esse registro precisa saber o esquema, né, a forma como que está montada essa tabela. E nós podemos ter os registros de tamanho fixo ou tamanho variável. Os registros de tamanho fixo, ele ocorre quando todos os campos da tabela têm tamanho fixo, né? Como esse exemplo aqui, que a gente coloca lá no SQL o tamanho de cada campo. Isso é possível de você fazer na criação da sua tabela, né? Vocês devem lembrar isso lá. E aqui um exemplo, uma representação desse dado aqui, dessa estrutura, por exemplo, aqui, né, que nós estamos criando ali. Agora, os endereços ali, né, esse número que você está vendo, 0, 30, 286 ali, isso vai depender de como que é tratado isso, né? E porque existe algumas máquinas que fazem leituras a cada 4 bytes ou um número diferente. Então isso pode ser que fique, né, um pouquinho diferente, esse endereçamento ali ele pode ser alterado um pouco, depende de cada máquina, né? Que seriam como se fossem os índices ali para ter o controle, né, de onde começa e onde que termina um campo, né? E existe, além disso também, né, para cada registro que é criado lá, é criado também um cabeçalho, né, nesse registro. A primeira informação mais importante nesse cabeçalho é o esquema, né? O que vem pela frente, o que foi montado ali, né? Quais campos que existem ali. Então tem uma parte, né, que é reservada para esses metadados, falar como que é esse registro ali, né? O comprimento dele, a hora que ele foi alterado, isso é uma informação importante também, né, que sempre tem que ter para controlar questões de erro, essas coisas, a gente vai até ver isso logo mais, tá? E, e um bloco nele é representado então, né, assim, tem o cabeçalho do bloco também, aí os vários registros. Você lembra que os registros têm o seu cabeçalho ali também, né? Então isso que é assim que é feita essa organização, né? Tem os níveis de organização, registros e blocos, e o bloco pode conter também ali alguns metadados, como também a hora de modificação, ou ao qual diretório ele pertence, e outros dados, a depender, né, do sistema operacional, do SGBD, inclusive a depender dessas coisas, cada SGBD tem um tipo de controle, um tipo de algoritmo de recuperação de erro, de falha, que eles vão ter, né? E como que nós representamos esses endereços, né? É feito um mapeamento, né? A representação dos endereços ela pode ser feita, ela é feita com endereços físicos e lógicos. E aí é feito um mapeamento, né? Um hash ali para isso. O sistema operacional, o SGBD, ele conhece ali o endereço lógico, né? E o SO vai conhecer ali onde que está isso dentro do HD, lá o endereço físico disso. Então é feito um mapeamento, né? Um hash para isso aí. E quando nós temos dados e registros de comprimento variável, né? Como que é feito? Podemos ter algumas formas, né? Registros com campo de comprimento variável, né? Que é o mais lógico, registro com campos repetidos, registros com formato variável, né? E aí nós vamos ter os registros que não se encaixam em um bloco, né? Porque se vai variar, vai acontecer de você ter parte de um dado em um bloco e parte em outro. Isso pode acontecer, né? E tem os tipos de dados blob também que eu vou ver se eu coloco um material para vocês verem a respeito disso, que é uma outra forma de armazenamento, que tanto é que é o blob depois é até um tipo de dado na SQL, que é um tipo de dado para você armazenar um arquivo. Você quer armazenar um arquivo no banco de dados.
né, e não armazenar o... Porque como que é feito o armazenamento de arquivo, né? A maioria das pessoas fala o seguinte, o arquivo está lá no HD, aí o que ele armazena no banco de dados é o, o endereço do arquivo lá, tá? Deixa eu tirar esse fone aqui que tá me apertando, esqueci de tirar ele. Então tem esse tipo blob, tem aí uma forma de, de organizar isso, né? E aí, esse tipo de dado, ele vai ter o cabeçalho dele também, né? Com todos os campos ali, e aí a ordem dos campos pode alterar, né? Vai ter outras informações e o tamanho do registro, e essas outras informações que são, né, as informações que permitem com que ele seja variável, né? O tamanho de início e fim, e aí essas outras informações aí, né, vai ser dependente de cada registro, porque não vão ser todos os registros iguais, né? Quando nós temos registros com campos repetidos, por exemplo, nesse caso aqui, nós repetiu os filmes ali, né? A gente vai ter algo no início, lá nos metadados, apontando para estes campos. Isso acontece, por exemplo, quando um bloco ele estoura, né? Você tem dado em outro bloco, utiliza esses ponteiros para apontar onde que está esses outros campos aí. Isso é útil nesse caso, por exemplo, né? E aí, aqui mais um exemplo de registro que não se encaixa em outro bloco, que é feito aquilo que a gente estava falando, né? Deixa eu ver se dá de ver o mouse, dá de ver, né? Essa ligação aqui, ó, tá vendo? Que tem um registro que começa em um e termina em outro, né? E isso aqui, ó, veja que isso aqui, eu disse que ele pode ser útil, né, quando ele estoura, mas você tem um campo completo em outro, apesar de não estar sendo representado aqui, né? Você tem um campo completo em outro bloco, ele pode apontar para lá. Aqui é um caso em que parte do bloco está parte do dado está em um bloco e parte do dado está em outro bloco, né? Então você tem que ter este mapeamento, né, aqui que indica onde que está essa outra parte, né? Como que são controladas e quais são as alterações que podem ser feitas nos registros, né? Bom, precisa ter uma inserção, né? Essa é a operação básica nossa, inserção e consulta, né, no banco de dados, né? Se precisamos manter uma ordem, então não precisamos procurar por espaços, isso dependendo da organização, né? Se o SGBD tem certeza, o SO tem certeza que os campos vão ser armazenados em sequências, ele não precisa ficar procurando por espaço onde vai caber exatamente, porque ele sabe que quando termina um, inicia um outro registro, né? Quando não há espaço, aí você pode procurar um bloco vizinho ou criar um bloco de estouro. São essas as opções que você tem. Quando há exclusão de um bloco, coloca uma lápide ali, um sinal, né, de nulo no ponteiro para o registro. É até é isso que permite, inclusive, né, a recuperação de alguns dados, né? O dado ele não é excluído fisicamente, né? Ele coloca lá um sinal de que, ó, isso aqui está excluído, não usa mais. E aí o seu programa ele não vê aquilo, porque para ele foi excluído, né? Mas fisicamente ele está lá e por isso que dá de recuperar, inclusive, alguns dados, né? A atualização, quando o registro tem comprimento variável, os problemas são os mesmos que a inclusão e a exclusão, né? Para alterar, você vai ter que verificar se não está estourando, se está em um bloco, se está em outro, né? É a mesma coisa para a inserção. E se essa atualização ela ainda pode gerar a inclusão de um novo bloco ou excluir um novo bloco, né? Se havia tido um estouro na inserção, por exemplo, né? E aí depois a exclusão tem que tirar, vai diminuir o tamanho, né? Pode acontecer isso também, né? Então, são essas operações que nós temos com o registro, mas como que eles são representados e aí como que é tratado. É mais a título de informação isso para vocês. Então nós temos lá os espaços no HD, né? Há um conjunto de metadados, isso que é importante, é um conjunto de metadados que identificam como que está organizado esses registros para que o SGBD junto com o SO consiga fazer o controle ali de acesso, né, a esses dados lá no HD. Acho que isso aqui não é novo até para vocês, né, mas fica aí a informação para vocês como que
acontece essas coisas aqui. Há uma sugestão de exercício assim como no outro não é obrigado a entregar, mas se vocês quiserem ver como isso funciona, tá aí a sugestão de exercício para vocês treinarem isso com arquivo, tá? Não vou implementar isso no SEO, é claro, mas você pode testar isso com um arquivo aí em Python, que vai ser bem legal. Beleza? Valeu!